Salve, salve, meus amigos, uma boa sexta-feira a todos. Hoje tá diferente, né? Hoje é Joãozinho por aqui. O Caio ganhou uma folguinha, mas eu venho aqui para trazer informações para vocês sobre o mercado da bola, porque esta sexta-feira, hoje, dia 8 de agosto, foi muito movimentada aí em relação ao mercado do Ceará, tá? Teve inclusive anúncio de jogador agora à tarde, finalzinho de tarde. Teve anúncio lá do Vinícius Anocelo. E também surgiu mais um jogador que não estava ali no radar, nem nas especulações da galera. Surgiu esse jogador também agora à tarde. E esse, inclusive, está muito bem encaminhado aí, deve inclusive chegar na semana que vem, tá? Você que está chegando aqui agora, está assistindo esse vídeo, não esquece, eu sei que é um pedido chato, mas deixa o teu like, é muito importante que você deixe o seu like, nos ajude por aqui, tá? A gente tem crescido cada vez mais, já são mais de 27 mil inscritos aqui no canal, e só vai crescendo cada vez mais aí com a ajuda de vocês, tá? E também tem a opção agora de você utilizar o hype, cara. Você consegue hypar aí os nossos vídeos e expandir o nosso canal para mais torcedores aí no futebol brasileiro, nesse Brasilzão. Beleza? Vou rodar a vinheta por aqui, na volta a gente fala sobre o mercado da bola do Vozão. Simbora. Vamos lá, trago por aqui o vídeo de anúncio do Vinícius Anocelo, tá? O Ceará anunciou agora há pouco, agora é final de tarde, né? O Vinícius Anocelo, ele que vinha jogando no Estoril de Portugal, tá? É um volante barra meio, né? O Ceará sempre divulga, né, os seus volantes e meio atacantes como meio campistas, né? Os seus centroavantes, pontas, segundo atacantes como atacantes, né? E o Ceará não faz essa distinção aí, distinção de posições, né? Mas o Vinícius Anocelo, para quem não lembra, ele surgiu na base da Ponte Preta. Depois passou para o Ferroviária e chamou a atenção do Santos, onde foi contratado. Muito novinho ainda. Até teve muitas oportunidades no início, mas depois foi perdendo oportunidades, até ser emprestado ao nosso rival lá em 2023. Foi emprestado para o Fortaleza. Também não teve muitos jogos, né? Vamos relembrar aqui que o Vinícius Anocelo, muitos torcedores do Ceará nem lembravam que ele tinha jogado no Fortaleza, porque a passagem dele realmente foi um pouco apagada ali, então também não teve muitas oportunidades. E aí ele chega ao Estoril de Portugal, cara, na temporada de 2024 e também jogou até a metade de 2025 e consegue se firmar lá no Estoril, consegue jogar, tem uma sequência até positiva, assim. É um jogador, tá, pessoal, que aí, opinião pessoal, tá? Opinião que minha, eu não curto esse tipo de volante aí, igual o Zanocelo. Porque é um volante que sempre, dos jogos que eu acompanhei, do que eu lembro ele no Santos, não é um volante de muita intensidade, de muita entrega física, né? É um volante mais cadenciador, né? Se for para destacar assim, para jogar uma característica no Vinícius Anocelo, ele é um cara mais cadenciador, tá? E aí é um jogador que estava até um tempinho já treinando em separado lá no Santos, e aí o Santos precisava repassar esse jogador para algum clube. Surgiram, na verdade, né? No plural, surgiram propostas de Rio Ave, de Portugal, e também do Oriente Médio, mas ele optou por voltar para o futebol brasileiro, e aí o Ceará faz o anúncio do Vinícius Anocelo. Torcer, assim, desejo muita sorte ao Vinícius Anocelo, torcer que ele encaixe bem aí no Ceará. Na minha visão, chega mais para composição de grupo, tá, pessoal? Não é um jogador que chega, esse cara vai chegar para ser titular. Tomara que eu esteja completamente errado, tomara que ele realmente chegue arrebentando, seja titular aí, ajude o nosso Vozão, mas na minha opinião é um jogador mais para composição de grupo, tá? Mas para ajudar ali, entrando no segundo tempo, até por questão de os volantes, tem muita gente reclama, o Ceará só contrata volante, mas é bom você ter um número até um pouco mais elevado de volantes por questão de cartão amarelo, né, suspensão, então é importante você ter um número assim bem interessante de volantes no seu elenco. E aí o Zanocelo, inclusive, vem com uma característica até um pouco diferente, né? A gente tem o Sobral, o Dieguinho, jogadores mais físicos, né? O Dieguinho, o nosso melhor volante ali, tem a condução de bola, o drible curto, é um volante que tem o domínio orientado. O Zanocelo não, o Zanocelo é um jogador mais cadenciador, como eu falei, muito lançamento longo, muito passe, a gente vê aí algumas jogadas dele, ó, de lançamentos, né? Até pisando na área também, ó. E pelo que eu pude ver, observar, antes de até fazer esse vídeo aqui para vocês, o Zanocelo até foi bem lá em Portugal, tá? Até teve uma sequência boa no Estoril, assim, boas notas, né? Para quem gosta de acompanhar os aplicativos aí de estatísticas de futebol, ele teve boas notas lá atuando no Estoril e aparentemente evoluiu, tá? Aparentemente evoluiu jogando lá em Portugal. Vinha jogando como uma espécie ali de primeiro barra segundo volante, né? Não é um meia central, um meia armador, é mais um segundo volante mesmo. Utilizava aí a camisa 7.
É um jogador nessa característica que eu falei, cadenciador, passes longos, um jogador mais, até um pouco mais lento dos volantes que nós temos hoje no elenco, tá? Mais uma vez, desejar sorte aí ao Vinícius Zanocelo, até trazendo aqui, ó, o anúncio do Ceará, ele diz aqui, fechado com vozão, Vinícius Zanocelo é o novo contratado do Ceará. O meio-campista chega a Porangabuçu para reforçar o elenco alvinegro. Seja muito bem-vindo ao time do povo aí, o Ceará anunciando Vinícius Zanocelo, tá? Outro jogador que surgiu agora à tarde, cara, e esse tá muito bem encaminhado, né? Pessoal, vocês só trazem informações de jogador e não sai nada, mas esse tá muito bem encaminhado. A gente falou do Vinícius Zanocelo, até deu os créditos ao Horácio Neto do Esportes do Povo, que cravou o Zanocelo e agora foi anunciado. Esse próximo, cara, também tá muito bem encaminhado, inclusive deve chegar na semana que vem, na segunda-feira, para realizar os exames médicos e ser também anunciado como jogador do Ceará. Vou colocar aí na tela, ó. Rodriguinho, meus amigos. Rodriguinho, 22 anos, tá? E aí uma grande confusão que tem acontecido aí na nossa torcida, né? Porque na ficha técnica do Rodriguinho tem que ele é meia, cara. E assim, para quem acompanhou o Rodriguinho, eu vi alguns jogos do Rodriguinho no América e observando também os highlights do Rodriguinho para ter esse olhar mais clínico em relação a ele, cara, ele é um jogador mais de lado de campo mesmo, tá? Assim, eu pensei que eu tava errado. Quando eu vi lá meia Rodriguinho, eu falei, é o mesmo que eu tô imaginando, que jogou no América. Mas ele realmente é um ponta, cara. Ele é um jogador mais de lado de campo, um jogador de maior facilidade para drible, né? Um jogador de maior velocidade. Não é aquele meia estilo Lucas Mugni ou o próprio Vina, tá, pessoal? É mais jogador de lado de campo mesmo, né? Se for para destacar aí, eu destaco ele como um ponta, né? Pode ser que, assim, existe a questão da disposição tática, né? Por exemplo, um 4-2-3-1 na terceira linha, ele não vira um ponto, ele vira um meia direita ou meia esquerda, né? E o Rodriguinho era muito disso no América Mineiro, até trazendo aí a ficha técnica do Rodriguinho para vocês, 22 anos, né? Muito jovem, cara, menino ainda. Ele é de Contagem, em Minas Gerais, é mineiro, inclusive eu estava vendo hoje mais cedo, ele surgiu, quando começou, foi na base do Cruzeiro, e aí depois foi para a base do América, né? E aí ele aqui tem. Aqui diz que ele é canhoto, né? Mas observando os gols do Rodriguinho, me chamou a atenção que ele tem gols de perna esquerda e de perna direita. Então, assim, se for para destacar um negócio positivo aí, algo positivo, uma característica positiva, né? Do Rodriguinho, essa questão aí de ter essa facilidade tanto do pé esquerdo quanto do pé direito. 1,70 de altura, tá ali na média, né? E aí, trazendo aqui a ficha dele, ó. Começou no América no Sub-17, depois passou pelo Sub-20 do América, que em 2021 teve um destaque maior no Sub-20 do América, né, fazendo 9 gols. Aí subiu pro profissional do América em 2022, cara. 2022 aí, ó. O América, inclusive, fez uma boa campanha na Sul-Americana. Acho que foi até as quartas de final, se não me engano. O Rodriguinho participou da Série A e da Sul-Americana com o América. Jogou também, salvo engano, no Campeonato Mineiro daquela temporada. Em 23, o América também ainda estava na Série A. Ó, foram 26 jogos, 2 gols, 3 assistências. Em 24, o América que estava na Série B. Foram 25 jogos, 8 participações e gols, né? 4 gols, 4 assistências. São números ali razoáveis, né, pessoal? Nada de absurdo, nada de demais. Mas, assim, cara, para um número assim, para ponta, né? Para jogador que joga no lado de campo, assim, são números ok ali, tá, pessoal? Não acho horrorosos, não. Vale destacar também que é um jogador muito jovem, né? Um jogador que, ó, pela quantidade de jogos aqui, vão 26 jogos, 25 jogos, ele vai alternando entre titularidade e reserva. Eu lembro no América tinha o Adson também, que era ponta, tinha o Fabinho, né? Que inclusive o Ceará sondou o Fabinho no início do ano e fez proposta agora no meio do ano, quase veio para o Ceará. Então, um jogador que chegou, inclusive, a alternar titularidade e reserva lá no América. E aí acabou o contrato dele no América no final de 24. O Cruzeiro viu a oportunidade no mercado, né? Pô, jogador jovem, pô, 22 anos, se destacou no América, foi bem, a gente estava aqui do lado, observou ele. Vamos trazer ele para cá. E aí o Cruzeiro foi lá, contratou o Rodriguinho nessa temporada de 2025. Foram 8 jogos, 0 gols e nenhuma assistência. Não teve oportunidades, né? O Léo Jardim, que chegou agora também no Cruzeiro. Chegou agora sim, né? Já faz um tempinho que chegou, mas o Léo Jardim, quando chegou no Cruzeiro, também não deu muitas oportunidades para o Rodriguinho. E aí é um jogador que, inclusive, dando os créditos aqui, tá, pessoal? Samuel Venâncio trouxe hoje mais cedo. Samuel Venâncio, que é um cara de muita credibilidade lá em Minas Gerais, traz essa informação de que o Ceará, inclusive, encaminhou, mas a negociação realmente está bem encaminhada, está bem concretizada aí. Falta só alguns detalhes aí, até exames médicos para o Rodriguinho ser anunciado, tá? Então, assim, pode contar aí com o Rodriguinho como sendo um dos pontas aí do Ceará para as próximas rodadas. Claro, contra o Palmeiras não, porque ele não foi anunciado ainda nem registrado no BID,
mas talvez aí, né, dando tudo certo, passando nos exames médicos, o Ceará anunciando na semana que vem, passa a ser opção contra o Bragantino, tá? Outros jogadores também, e hoje essa informação surgiu hoje bem cedinho lá no Futebolês, né? São de dois jogadores que esse rumor já vem se arrastando nos últimos 2 dias, né? Que é sobre o Paulo Baia e o Lautaro Dias, né? E aí o Futebolês trouxe hoje cedo, ó, sinal verde. Representantes de Lautaro Dias e Paulo Baia sinalizam positivamente Ceará negocia empréstimos dos atacantes. O que é que acontece? O Lautaro Dias, o próprio Samuel Venâncio, inclusive, trouxe essa informação de que o Lautaro Dias, o Cruzeiro só tinha interesse em vender o Lautaro Dias, né? Vocês lembram dessa informação? Inclusive o Caio trouxe no último vídeo, né? E aí o Samuel Venâncio trouxe hoje essa informação de que o Cruzeiro até mudou esses detalhes aí de negociação, que agora opta e topa fazer um empréstimo do Lautaro Dias, né? E o Ceará larga na frente aí entre os clubes interessados nessa negociação com o Lautaro Dias. Vale ressaltar, vale lembrar para vocês aqui que o Cruzeiro fez um investimento até ali mediano para nível Cruzeiro, né, de 16 milhões de reais no Lautaro Dias em 2024. É um jogador que foi muito bem no Independiente Del Valle. Eu lembro dele jogando no Independente Del Valle, não de acompanhar campeonato equatoriano, que eu não tô maluco, mas de ter visto ele jogar em Comebol Sul-Americana, Libertadores. E o Lautaro Dias, pessoal, foi muito bem no Independente Del Valle. Inclusive foi eleito o melhor jogador da final do Del Valle contra o São Paulo em 2022. Jogou Recopa no ano seguinte, foi campeão também com o Del Valle. Inclusive foi chamado de carrasco dos brasileiros, né? Fez gol em Flamengo, fez gol em Corinthians, fez gol em Palmeiras, fez gol no próprio São Paulo na final da Sul-Americana. Então, assim, um jogador que ficou bastante notável aqui no futebol brasileiro. E o Cruzeiro foi lá, fez esse investimento e buscou recuperar, né? Nessa janela agora, buscou interessados a recuperar essa grana. Não foi muito bem no Cruzeiro, assim, em 2024 foram 2 gols, nessa temporada também 2 gols. Não tem recebido oportunidades com o Leonardo Jardim. Tava 2 meses sem atuar. Entrou agora no último jogo contra o Botafogo, acho que aos 47 do segundo tempo, tipo, só para entrar em campo mesmo, para fazer número ali e passar o tempo. E eu acho que 2 minutos depois o juiz apitou o final do jogo. Então, assim, é um jogador que realmente está escanteado no Cruzeiro. E agora à tarde surgiu, inclusive, informação, né? Observando lá as informações do Cruzeiro, surgiu a informação de que o Cruzeiro está buscando 2 nomes de ataque nessa janela. Então, assim, isso mostra que o Cruzeiro realmente deve se desfazer não só do Rodriguinho, né, que está muito bem encaminhado com o Ceará, mas também do Lautaro Dias, tá? E aí o Lautaro fica agora essa questão salarial, tá, pessoal? Porque, assim, em relação ao Cruzeiro e empréstimo, como eu falei para vocês, o Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Cruzeiro optou por até topar fazer o empréstimo. Agora, existe a questão salarial, porque o Lautaro Dias ganha um salário bem elevado para o padrão Ceará, tá? Vocês lembram da história do Pedro Raul, né? Quando o Pedro Raul foi contratado, o Pedro Raul ganhava em torno de 700 mil reais no Corinthians, aí ficou aquele salário rachado de 350, 300 mil reais entre Corinthians e Ceará. Pois bem, muito parecido com a situação do Lautaro Dias. O Ceará segue negociando com o Lautaro e com o Cruzeiro em relação a essas questões salariais, porque ele precisa achar ali um denominador comum, né? Como a galera os jornalistas esportivos gostam de falar, né? Eles precisam fechar um acordo em relação a essa questão de salário, né? Dividir o salário, ver qual é a melhor forma para todo mundo, né? Para Lautaro, para Cruzeiro, para Ceará. O futebolês traz essa informação que é muito interessante, né? Que é um sinal verde aí dos empresários, ou seja, o negócio realmente está acontecendo e existe o interesse do atleta para negociá-lo para o Cruzeiro e o Ceará fazer essa negociação, né? Acontecer essa negociação. Então, assim, vamos esperar aí as próximas horas. Acredito que podemos ter um desfecho positivo em relação ao Lautaro Dias, tá? E em relação ao Paulo Baia, cara, ele não é jogador do Fluminense, ele é jogador do Primavera, o Caio também trouxe essa informação no último vídeo, é um jogador que pertence a um time de empresários lá de São Paulo, e o Paulo Baia tá dependendo aí de um acordo de rescisão do Fluminense com o Primavera, assim, é uma questão burocrática ali de rescisão contratual, mas o que é que precisa acontecer? O Fluminense precisa assinar a rescisão do Paulo Baia, e aí ele voltar a ser jogador do Primavera, o Primavera fazer o contrato tudo certinho, enviar para o Ceará. Existe também uma questão aí que está pegando e está fazendo um entrave nessa negociação do Paulo Baia, que é uma opção de compra, né? Antes existia essa questão de opção de compra, depois existiram rumores de obrigação de compra. Talvez seja algo que esteja aí fazendo um entrave nessa negociação e virando, inclusive, novela entre Ceará e Paulo Baia, tá? Mas assim, até onde eu sei, inclusive o Danilo Queiroz trouxe agora à tarde no Futebolês, no programa da rádio, que além do Rodriguinho,
o Ceará tenta e segue negociando com o Lautaro Dias e com o Paulo Baia, e que ele vê que realmente podemos ter aí uma concretização desses dois negócios aí nas próximas horas ou nos próximos dias, né? A gente, assim, espera que seja o quanto antes, né, cara? Porque, pô, já 8 de agosto, aí as rodadas do Campeonato Brasileiro vão passando, a gente precisa desses jogadores o quanto antes, até para figurar ali pelo menos no banco, né? Pelo menos para você ter boas opções no banco de reservas ali para entrar no segundo tempo. O próximo jogo em casa é contra o Bragantino, possível inclusive estreia do Vina nesse jogo contra o Bragantino. Nesse final de semana agora tem o Palmeiras, né, no Allianz Parque, jogo difícil. Amanhã, inclusive, o time viaja para São Paulo. Inclusive, saberemos quem viajará a São Paulo, né? Se o Zanocelo pode estar, inclusive, nessa relação aí desses jogadores que vão a São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Acho um pouco difícil, tá? Mas até trazendo também informação boa em relação a esse jogo contra o Palmeiras, no final de semana, duas coisas. Uma, que vai ser transmitido pela Verdes Mares, vai ser transmitido pelo canal do Globo, né? Vai ser um dos jogos da tarde do domingo. O último jogo tinha sido contra o Cruzeiro, né? Tomara que continue dando sorte. E a outra é que Dieguinho e Richardson devem viajar, devem estar à disposição aí para esse jogo contra o Palmeiras, tá? Dieguinho, esse tá praticamente certo. Richardson ali, existe uma dúvida, mas também talvez esteja aí entre os relacionados para esse jogo contra o Palmeiras, beleza? Eu vou nessa pedir a você para, mais uma vez, deixa o like, se você chegou até aqui, inclusive deixa o teu comentário, cara. O que é que tu acha aí dessas contratações do Rodriguinho, né? Muito bem encaminhado aí com o Ceará, do Lautaro Dias, do Paulo Baia. O que é que você acha? Você acha que realmente aumenta o nível técnico do elenco? São contratações que eu acho assim, me agrado, assim, de Lautaro Dias, Paulo Baia, o próprio Rodriguinho também eu acho que é um jogador mais de composição, mas que pode ajudar. E quero ver mais, aí quero ver mais negócios, quero ver mais contratações. O Ceará até agora, volto a dizer, anunciou o Zanocelo, junto com o Vina, são duas contratações nesta janela de transferências. Beleza? Mais uma vez, tamo junto, eu vou nessa. Se não deixou o like, deixa o like, hype o vídeo, deixa teus comentários aí. Tamo junto.